Hoje eu vou te mostrar o que é preciso e como fazer a sua conta bancária aqui em Portugal. Olá pessoal, meu nome é Sandra Eugênia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre as contas bancárias Wise e Nomad e também vou falar sobre as contas bancárias Millennium e Santander. Em primeiro lugar, nós temos a conta Nomad e Wise. Como meu intuito aqui nesse vídeo é falar sobre as contas aqui em Portugal, eu vou falar dessas duas instituições bancárias de forma bem sucinta. Bom, se você ainda está no Brasil e está vindo para Portugal, essas duas contas vão te servir muito no momento de você fazer pagamentos e até mesmo saques. Portanto, elas são sim muito interessantes e merecem a nossa atenção. Todavia, tanto a Wise como a Nomad não têm, por exemplo, a possibilidade de te oferecer um cartão de crédito e também não vai ser aceita como conta bancária para recebimento do seu salário, pois basicamente são apenas contas de conversão de moeda. Se você vai trabalhar em Portugal, você precisa de uma conta em um banco que há em Portugal ou até mesmo uma conta que tem aqui na União Europeia. Entendido isso? Vamos lá. Em segundo lugar, vamos falar do Santander, que inclusive é um banco onde eu tenho conta e consegui depois que cheguei aqui em Portugal. E de certo modo eles conseguiram facilitar um pouco essa minha abertura de conta. A partir de agora eu vou falar alguns requisitos que eles pedem para a abertura de conta. E para saber sobre esses requisitos, eu perguntei para uma das atendentes de balcão lá do Santander sobre essas questões. Entretanto, aqui tem um hábito muito comum, tem uma questão muito comum, que são atendentes de veneta. Ah, mas como assim? Bom, às vezes você chega em determinado local aqui em Portugal e pede ajuda, pede auxílio ali para aquela pessoa e ela te informa de modo super simples o que você tem que fazer e fala que não vai ter tanta dificuldade em te ajudar. Entretanto, você vai no outro dia, às vezes, e naquele mesmo local, naquele mesmo balcão, tem uma outra atendente que te diz: ah, você precisa de tal documento, você tem que ter quantidade de tempo em Portugal, você tem que ter residência, você tem que ter isso e aquilo. Bom, esse é o atendimento de veneta. É meio que pelo humor da pessoa, ela decide se vai te ajudar ou não, se vai facilitar as tuas dúvidas, a resposta para as duas dúvidas ou não. Isso é um pouco chato, mas acontece bastante aqui, assim como também acontece no Brasil. Às vezes, quando a gente vai pedir alguma informação, a pessoa super facilita pra gente, tem o interesse em ajudar, mas se por acaso você for fazer as mesmas perguntas para uma outra pessoa, aquela pessoa já vai dificultar 1000 vezes aquelas mesmas questões. Então, entendido isso, bora lá. A primeira pergunta que eu fiz para a atendente de balcão foi o seguinte: precisa ter residência para poder abrir uma conta aqui no Santander? Ela disse que sim. Entretanto, quando eu abri minha conta bancária lá no Santander, eu abri com um atendente de balcão que era brasileiro e auxiliou demais no momento dessa abertura de conta. Então, basicamente, a resposta seria sim, você precisa de residência. Entretanto, você meio que consegue burlar isso de acordo com quem te atende. A segunda pergunta que eu fiz para ela foi: eu consigo abrir conta aqui para Portugal, ainda estando no Brasil, e para o Banco Santander? A resposta é não. Segundo ela, você tem que estar presencialmente na agência para conseguir abrir uma conta no Santander com destino aqui para Portugal. No Brasil, a gente tem sim agências do Santander. Entretanto, ela me respondeu dessa forma e ali fazendo algumas pesquisas na internet, vendo alguns depoimentos, eu vi também que basicamente só se consegue fazer essa abertura de conta aqui em Portugal, de todo modo. Minha terceira pergunta foi: quais documentos são necessários? Quando eu abri minha conta bancária lá, os documentos que eles me solicitaram foram o contrato de trabalho, o atestado de morada, que é, no caso, um comprovante de residência, o meu passaporte, pediram também o meu NIF, que é como se fosse o CPF aqui em Portugal, e uma quantia ali, um valor de 150 euros para fazer essa abertura de conta. E agora uma outra dúvida que é em relação ao cartão. Eles te oferecem ali o cartão para você fazer os seus movimentos necessários e diários, que é o cartão de débito, e também te oferecem o cartão de crédito depois de um tempo. Eu já vi vários depoimentos de várias pessoas que falaram que o Santander é um dos melhores bancos para a liberação de crédito para nós brasileiros. E que conseguiram, por exemplo, o cartão de crédito depois de 6 meses de utilizar a conta bancária, fazendo ali movimentos diários e sempre recebendo o seu dinheiro do salário na conta. Entretanto, por causa dessa nova recessão que vai ter aqui na Europa, que inclusive já deve ter passado em alguns jornais brasileiros, que é derivado ali por causa da guerra da Ucrânia e alguns outros fatores, essas medidas mudaram. E a partir de outubro, basicamente,
quem abriu conta bancária, se quiser ter acesso ao cartão de crédito, precisa apresentar o IRS, além do contrato de trabalho e mais alguns outros documentos que além do IRS e contrato de trabalho vai ser também o seu passaporte. E junto a esses 3 documentos, o seu passaporte, o IRS do último ano e o seu contrato de trabalho, eles também pedem alguma coisa que seria parecida com uma declaração de um site chamado Bacen e que mostra se você tem ou não alguma dívida no Brasil. Os bancos aqui em Portugal não conseguem ter acesso a esse site, porque, por exemplo, para você conseguir esse declarativo, você precisa colocar lá o seu CPF e algumas outras informações. Eu ainda não fiz esse passo a passo, porque eu ainda não fiz minha declaração de IRS esse ano. Vou fazer apenas em abril. Portanto, por enquanto eu estou me organizando para poder entrar com esse pedido de cartão de crédito, mas basicamente é isso que eles precisam para poder te liberar o cartão de crédito. Sobre as taxas e despesas para manutenção de conta, quando eu abri a conta eu tinha uma promoção e como meu salário era conveniado nessa minha conta do Santander, eu pagava também somente R$ 3,75, €3,75. Entretanto, depois que eu entrei nesse trabalho onde eu estou atualmente, que eu recebo o dinheiro em mãos, eu já não consegui mais essa possibilidade de pagar esse valor. Então, hoje, eu pago em torno de €7 na minha manutenção de contas em relação às minhas taxas e despesas de manutenção de conta. Mas, há sim bancos que não cobram taxas e despesas de manutenção de conta. E eu já estou me organizando para ver se eu consigo abrir conta bancária em um desses bancos, que é o Banco CTT. E assim que eu iniciar o processo e por acaso conseguir fazer essa minha nova abertura de conta, eu vou colocar aqui para vocês como que foi e o que eu precisei em documentação e qual o meu feedback em relação ao banco. Por enquanto, em relação ao Santander, o meu feedback de certa forma é positivo. Tem meio que suprido as minhas necessidades e tudo mais. Todavia, eu fico um pouco triste em relação ao cartão de crédito, pois eu sempre tenho dinheiro ali na conta e no meu ponto de vista, as despesas de manutenção de conta e essas taxinhas estão sendo altas. Desse modo, eu já tenho pensado em migrar para um outro banco. Bom, para trazer mais clareza para vocês, eu abri aqui o site da Santander e aqui basicamente eles disponibilizam 2 tipos de conta, que é a conta Santander, Mundo 123, e a outra que é a conta para universitário. Aqui nós temos os 3 passos para abrir tua conta online, que vai ser ler e compreender a documentação, confirmar a sua identidade e fazer a assinatura digital do contrato. E como que você faz para abrir essa conta online? Pode ser de 2 formas, com a chave móvel digital ou com a videochamada. Para esses 2 modos, o ruim é que você precisa da residência e você também vai precisar de cartão cidadão. Ainda não sei como que vai funcionar, por exemplo, para CPLP, residência CPLP, mas assim como as outras residências, é uma residência e eu acredito que daqui a um tempinho eles já vão começar a aceitar sim esse novo modo de residência. Então vamos lá. Aqui também tem como você abrir uma conta coletiva solidária, que no caso seria meio que uma conta conjunta, sabe? E além disso, você também pode adicionar outros titulares à sua conta. Bem, essas informações aqui a gente teria que entrar nessa parte específica do site para ler mais sobre isso. Só que esse não é o intuito. Caso você queira e você consiga fazer, tenha residência para fazer essa conta desse modo aqui, no caso conta solidária ou a outra, você pode entrar aqui no site que eu vou deixar o link embaixo. Aqui são os 5 passos para abrir a sua conta Santander, e aqui a gente tem com chave digital ou com videochamada, e basicamente aqui ele repete a mesma coisa que eu mostrei para vocês lá no início, mas tem uma outra parte que eu quero mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Essa aqui são os documentos necessários para abrir a conta no Santander. Então tem aqui online, ter a sua chave móvel digital consigo ou fazer uma videochamada, ter o cartão cidadão válido. Então, esses aqui são os requisitos para a conta online. Para abrir num balcão, vai ser documento de identificação dos titulares, cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte. Ouçam bem, vejam bem essa parte que diz aqui, ou passaporte. Caso você vá lá no balcão e eles queiram dizer que não vão fazer com o seu passaporte, você pode indicar isso aqui, essa parte do site que fala que você pode sim fazer com o passaporte. Você também vai precisar do seu NIF, que é o seu número de identificação fiscal, para poder fazer a abertura dessa conta, tá bem? Aí, no caso, se é de nacionalidade estrangeira, precisa também de documento comprovativo de morada, que no caso é meio que um comprovante de residência, a sua profissão e entidade patronal. Pessoal, entidade patronal nada mais é do que a empresa que te contrata. Aqui eu estou falando para quem trabalha de forma contratual, para quem não trabalha de forma autônoma. Bom, isso foi o Santander.
Agora, em terceiro lugar, vamos falar sobre o Milênio. Eu tenho vários colegas de trabalho e pessoas que conheço que têm conta bancária no Milênio e que sequer tentou abrir conta bancária no Santander assim que chegou aqui. E essas pessoas me falam que a experiência é sim muito boa e a maioria fala que não teve tanta dificuldade em fazer a abertura de conta. Os que eu conheço que têm conta bancária nesse banco me falam que só precisaram do contrato de trabalho, um atestado de morada, eles vão te pedir 250 euros para fazer a abertura da conta. Mas se você conversar direitinho e explicar que a conta é para recebimento do seu salário, e que no momento você está sem aquele dinheiro na mão e você precisa de uma conta bancária para fazer o recebimento do salário, eles vão te ajudar e vão te auxiliar. A verdade é que aqui em Portugal, como eu disse, é de veneto. Sempre que você vai ser atendido por alguém, se aquela pessoa estiver de bom humor, ela vai se dispor a te ajudar. E se ela simplesmente não quiser te ajudar, ela vai dificultar as informações e dificultar o seu entendimento em relação a aqui. Então, basicamente, todas as pessoas que eu conheço não precisaram de residência para abrir conta no Milênio. E pesquisando, eu vi que é sim possível abrir uma conta no Milênio ainda estando no Brasil. Entretanto, só há 2 pontos de Milênio lá no Brasil, que é um em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro. Portanto, se por acaso você mora distante dessas cidades, já fica um pouco inviável e talvez seja melhor você deixar para lidar com isso só depois que chegar aqui. Os documentos necessários, como eu falei, é o passaporte, contrato de trabalho, atestado de morada, que é como se fosse o seu comprovante de residência, o seu NIF e um valor simbólico de depósito na conta. Em relação ao cartão de crédito, eu vi que o Milênio dificulta um pouco mais essa questão do cartão de crédito em relação ao Santander, por exemplo. Já as taxas e despesas de manutenção de conta são, de certo modo, baixas. Para quem faz o recebimento do salário na conta do Milênio, a taxa de despesa e manutenção é apenas 1 euro. Então é um valor bem baixo e bem simbólico. Vale a pena se você quiser ter um banco presencial aqui em Portugal e um banco que seja português. Agora, abrindo aqui o site da Milênio, ele já tem meio que a velha e boa propaganda aqui. Abrir conta nunca foi tão simples e rápido. E logo abaixo eles já vão mostrar como que abre conta com a app Milênio. Do mesmo jeito lá do Santander, pode ser com a chave móvel digital ou com videochamada. Lembrando que para esses dois modos, como eu falei, precisa da residência, pessoal. E se você não tiver, não tem como fazer esses dois modos, tá bem? Tem também como abrir conta no site. Com 3 passos, pode abrir a sua conta a qualquer momento. Só tem de preencher os dados do seu cartão de cidadão, de novo residência, e definir os dados de contato, anexar seu comprovativo de morada, que seria seu comprovante de residência, e realizar uma videochamada quando lhe for mais conveniente. Na sucursal, abra conta com o cartão de cidadão. Gente, sucursal é meio que o balcão. E o legal é que eles têm alternativa para o cartão cidadão. A identificação alternativa seria o seu passaporte, comprovativo de número fiscal, comprovativo de morada e comprovativo de entidade patronal. Entidade patronal eu já falei para vocês o que é, basicamente é a empresa que te contrata. Que é meio que o acesso, né, da página do site, então se você quiser. Voltando aqui no início, eles têm algumas vantagens para ter ali cliente frequente e tem também os planos. Eu vou deixar o link do site aqui para vocês. Vale a pena destacar que para esses 2 bancos presenciais que eu citei, que foi o Santander e o Milênio, tem sim casos de pessoas que não conseguiram abrir conta nos bancos de jeito nenhum, porque não tem autorização de residência. A maior parte dos relatos que eu vi foram nos grandes centros aqui de Portugal, como Lisboa e Porto. De todo modo, se você está vindo para Portugal com o intuito de abrir conta bancária em um desses bancos, vale sim a pena investir um tempinho e tentar abrir a sua conta bancária em pelo menos um deles. Se por acaso você não conseguir abrir a conta ali na sua cidade, tenta na cidade vizinha, fala que não conseguiu a conta bancária naquela sua cidade porque tinha muita gente na frente, ou porque você trabalha nessa cidade vizinha e fica mais cômodo para você fazer essa sua conta bancária ali na cidade vizinha. Enfim, cria ali um discurso que seja persuasivo, que com conversa tudo se resolve. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não esquece de deixar o like aqui se você tiver gostado do conteúdo, se ele tiver te ajudado. Compartilha essa informação com quem precisa saber disso. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!